E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Lari e no episódio de hoje a gente vai falar sobre storytelling. Como o storytelling pode ajudar a nossa comunicação para a marca empregadora. Afinal de contas, a gente precisa contar, a gente precisa transparecer a história da empresa e das pessoas que fazem parte dela. Bom, eu sempre gostei muito de contar história e sempre que eu ia compartilhar algo com alguém, eu me fazia duas perguntas. A primeira delas, que tipo de história que eu quero contar? E a segunda, quais são os sentimentos que eu quero despertar nas pessoas, assim que elas me assistirem ou assim que elas lerem alguma coisa que eu escrevi. E quando eu falo a respeito de comunicação e na maneira com que eu estruturo aquilo que eu vou fazer de marca empregadora, eu sempre me pergunto isso também. Porque a resposta dessas perguntas me dá um norte muito grande a respeito de qual que vai ser a narrativa da minha história, qual que vai ser o tom de voz, né? Qual que vai ser o objetivo final para tudo aquilo que eu for fazer. E isso é muito importante porque a gente consegue definir quais acontecimentos precisam ser comunicados, né? Quais fatos ali serão considerados como o clímax dessa história que eu estou construindo, quais são as personagens que eu preciso envolver, né? Então, isso é muito importante, eu tenho certeza que pode te ajudar. E falando sobre personagem, já pegando esse gancho, é óbvio que não tem como a gente ter uma história sem ter um grupo ali de personagens, sem ter um cenário, sem ter um contexto. E aí eu já deixo a seguinte pergunta para você. Na história que você está contando, quem são os personagens principais? Qual que é o cenário? Qual que é o contexto? Será que hoje a gente tem como personagem da tua história de marca e da história da tua empresa apenas o presidente ou a presidente? Será que a gente está dando voz para todo mundo ou só para os cargos, só para pessoas que ocupam cargos de liderança? Né? Isso tem se mostrado totalmente diferente, né? Acho que as empresas elas perceberam que é importante a gente dar voz para mais pessoas diversas, né? E quando eu falo de diversidade, eu digo em todas as suas formas, seja a sua diversidade individual ou seja a diversidade da pessoa em cargo, em posições corporativas. E por que eu digo isso? Já linkando também com um outro ponto que eu acho assim o principal, que é, quando a gente fala de marca empregadora, a gente fala sobre compartilhar com as pessoas, né, o nosso dia a dia, o que a gente valoriza, qual que é o nosso propósito, como que é trabalhar na empresa que a gente trabalha e o que as pessoas acham disso tudo. Mas uma coisa que eu percebo será que a gente tem novidade todo dia? Será que toda semana tem uma coisa surpreendentemente nova para nós compartilharmos? Então, quando a gente pensa em dar voz às pessoas, a gente também exercita uma coisa que eu chamo de habilidade de contar a mesma história de perspectivas diferentes. Então, vamos pegar um exemplo. Hoje você tem aí, todos os meses, pessoas novas que chegam na tua empresa e passam por todo o seu processo de onboarding, certo? E você considera que onboarding é um capítulo muito importante da tua história e é algo que merece ser compartilhado e vivido. Pensa comigo, se todos os meses acontecem as mesmas coisas, como que a gente vai conseguir transparecer uma nova perspectiva, dando voz às pessoas? Porque todos os meses vão entrar pessoas diferentes, com opiniões, com sentimentos, com histórias para contar. Então, permita, né, que nesse momento, quem participa do onboarding, permita que elas possam opinar, né, incentive o compartilhamento nas redes sociais, faça com que esse primeiro contato seja mais do que uma integração. Faça com que ele seja um verdadeiro tapete vermelho para essas pessoas e que tudo isso tenha um valor para cada uma delas, que elas tenham essa liberdade de contar as suas experiências, até dar sugestões, né, para vocês de como que no próximo mês isso pode ser diferente ou pode ser mais inovador. E um último ponto que eu queria trazer é o seguinte, eu enxergo muito, e eu já vi essa frase sendo dita diversas vezes, e eu acho que ela é tão prática quanto poética, que diz que Employer Branding é uma história que tem um começo, um meio, mas não tem um final.
Então, que a gente consiga, fazendo aí um recap, né, de tudo que a gente falou no vídeo, que a gente consiga ter a certeza do tipo de história que a gente quer contar, quais são os sentimentos que a gente quer despertar nas pessoas, que a gente consiga no nosso dia a dia dar voz a todas as personagens envolvidas, ou pelo menos que a gente consiga ter personagens que representem essa diversidade dentro da nossa organização, que a gente consiga também ter exercitar essa habilidade de contar a nossa história de diferentes perspectivas. E por último, né, que a gente mantenha a constância e aprenda que isso não tem um fim, que a gente está construindo uma história totalmente inspiradora através da vida das pessoas, né? Então, é a história das pessoas que vão, de fato, construir a história daquilo que a gente constrói enquanto empresa, enquanto marca.